esteve em Deus. Porque quando a sua esperança está em Deus, algo novo do céu vem, você fica em paz, Deus resolve tudo. Quando a minha esperança está em Deus, na verdade eu não olho para a promessa, eu olho para quem fez a promessa. O nosso maior problema é que às vezes a gente fica viciado na promessa e se esquece de quem fez a promessa. Não inverta, porque no dia que você inverter, você pode se tornar escravo da promessa. E a melhor coisa que tem é você ser dependente de quem fez a promessa. Porque quem fez a promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, se Ele determinou, se Ele já liberou, é só você contemplar. Porque quando você contemplar, você vai acelerar aquilo que Deus já tem liberado para as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Queremos, Deus, dizer, Pai, que precisamos sempre da sua presença. Somos dependentes de Ti. Oh Deus, flua em nós e através de nós. Mude a nossa mentalidade, para que sejamos, Pai amado, dependentes de Ti. Porque a promessa, se foi liberada, Deus, temos certeza que ela vai se cumprir. Abençoe as casas, as famílias, os casamentos, as pessoas que estão aqui hoje para Te servir. Oh Espírito Santo, abençoe as pessoas que não puderam estar aqui hoje, aquelas que estão trabalhando, estudando. Deus, contempla em nós, Pai amado, o Teu Espírito, que haja em nós a ousadia, que haja em nós o fruto do Seu Espírito. Tire agora de nossa vida a distração, o medo, a vergonha, a tristeza, e coloque em nós um espírito de ousadia, Pai amado, porque nós estamos aqui para Te clamar e para dizer, Pai amado, que nós estamos de olho em quem fez a promessa. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Na sua casa, casa de adoração. Frio, só os crentes vêm para a igreja no frio, né? Então, hoje é aquele culto mais chegado, é para os crentes, é para quem veio. Então é bênção para as nossas vidas. E o tema de hoje é exatamente isso que eu acabei de falar. Não olhe para aquilo que foi prometido, olhe para quem prometeu. Irmãos, o segredo da nossa vida não está naquilo que foi prometido. O segredo da nossa vida está em quem prometeu. Existia, e você sabe, um gigante afrontando o povo de Deus. Meu irmão, se um inimigo se levantar por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tantas palavras, versículos que nós temos de cor e salteado. Agora a diferença de Davi foi que ele não olhou para a promessa, ele olhou sempre para o dono da promessa. Quem é esse que está afrontando o Deus vivo de Israel? Todos os homens de Deus que tiveram a promessa em suas mãos, foram os homens que primeiro resolveram olhar para o dono da promessa. Porque a promessa às vezes gera em você frustração. Não chega logo. Foi prometido. Foi dito um prazo. E parece que não acontece. E por não acontecer a gente vai enfraquecendo. A gente vai perdendo a esperança. Meu irmão, se eu te falar alguma coisa e eu não cumprir, amém, é normal, é homem, é ser humano. Agora se Deus prometeu, você tem dúvidas que Ele vai cumprir? Jó, ele teve uma promessa, uma bênção de receber tudo em dobro, mas durante o percurso de Jó, ele sempre se voltou para o dono da promessa. Josué, Eliseu, Elias, meu irmão, nós precisamos nos voltar, não a ficar um viciado pela promessa, não ficar um viciado pela bênção, mas ficar, meu irmão, dependente de quem prometeu. Quando isso acontecer, Ele é fiel para cumprir. Eu vou ler um texto e vocês, por favor, aí em cima, coloquem nas 3 traduções, só um versículo, Hebreus 10, 23, eu vou ler nas 3 versões, tá bom? Olha o que diz: mantenhamos firme a esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. Outro versículo: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Resumindo, a promessa que nós temos, aquilo que nós vamos alcançar, nos apegamos naquilo com esperança, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá todas as suas promessas. Meu irmão, Deus está nos sacudindo nessa noite, dizendo o seguinte: não seja um viciado só na promessa, mas seja um dependente do dono da promessa. Melhor do que ter uma promessa é se apegar com esperança naquele que prometeu a promessa, porque se ele prometeu, o texto diz, meu irmão, nas 3 traduções, que eu e você, nós vamos cumprir. Aleluia. Quem crê nisso, diga eu creio. E aí eu gosto de pegar a parte de Josué, quando ele se depara com a muralha. E eu quero hoje te ensinar 7 coisas que eu peguei hoje de manhã, vindo aqui hoje de manhã na igreja. Rapidinho eu comecei a olhar sobre a história de Josué com Jericó, e eu pedi para Deus, me dá direção de 7 coisas que nós precisamos fazer, para não olhar para a promessa, mas para olhar sim, firmemente para quem prometeu, para quem Ele determinou. Um exemplo: em minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, é uma promessa, desapega, vai acontecer. Óbvio que eu tenho que fazer minha parte, óbvio que eu tenho que fazer aquilo que eu devo, e aquilo que eu não conseguir, Deus vai realizar na minha vida e pronto, acabou. Só que tem coisas, meu irmão, que a gente está muito acomodado, e por isso que as coisas elas não acontecem. Mas hoje nós vamos aprender 7 coisinhas básicas, que nós vamos evoluir na glória de Deus. Josué 6, do 1 ao 5. E esse texto de Hebreus 10, 23 nos ensina que aquilo que a boca de Deus promete, a mão de Deus realiza. Foi Deus que prometeu? Então Ele realiza. Acalma-te, fica tranquilo, relaxa, respira. Se foi de Deus, fique em paz, porque Ele é fiel para cumprir. O problema é quando não é de Deus, mas se for de Deus, meu irmão, Ele cumpre. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía e nem entrava, realidade. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Deus. Entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, que é a presença. No 7º dia, marchem todos, olha o plural, todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Próximo versículo, só mais um. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Mais um. Ele ordenou obediência ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levaram suas trombetas diante do Senhor, saíram à frente, tocando as trombetas e a arca da aliança. O Senhor ia atrás deles. Quem fez a promessa no versículo 2? Quem estava com eles durante todo o projeto?
No versículo que nós acabamos de ler, o 8, quem estava atrás ali da promessa? Aquilo que a boca de Deus, ela disse, a mão do Senhor vai fazer acontecer. Levanta suas mãos assim, ó. Eu tenho uma promessa, e essa promessa foi liberada pela boca de Deus, e se foi liberado pela boca de Deus, a mão de Deus vai fazer cumprir, em nome de Jesus. Não coloque só os olhos na promessa, coloque os olhos no dono da promessa. Coloca para mim 1 Reis 8,15. A boca de Deus promete, a mão de Deus cumpre. 1 Reis 8,15, por favor. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que a própria boca havia prometido ao pai Davi, quando lhe disse: o que a boca de Deus liberou, a mão de Deus vai fazer se cumprir na sua vida. Tem promessa dessa igreja de milhares, tem promessa dessa igreja de expansão, é boca de Deus falando, e se tem boca de Deus falando, também tem mão de Deus fazendo cumprir. Sacode alguém e diga: você tem uma promessa. Saiu da boca de Deus, se saiu da boca de Deus, se prepare, conta os dias, conta as horas, porque vai se cumprir, em nome de Jesus. Resumindo, o acesso está liberado. Sabe coisas que ninguém da sua família alcançou até hoje? Hoje, entenda isso: tem promessa, tem boca de Deus. Se a boca de Deus disse, a mão de Deus vai fazer cumprir. Resumindo, o que estava entulhado, o que estava travado, vai ter acesso liberado. Quem anda de metrô, trem, ônibus, não é tão bom, né? Mas de repente você chegasse lá e falasse: o acesso está liberado, hoje não precisa pagar. Não ia ser melhor ainda? Para mim ia ser. Talvez, meu irmão, você está pagando muito pedágio para o inimigo. Tem muita tarifa do inimigo. Tem muito ônus do inimigo. Mas hoje, se você olhar para o dono da promessa, confiar nele, e se você entender o que eu acabei de ler em 1 Reis capítulo 8, versículo 15, que aquilo que a boca de Deus falar, aquilo que a boca de Deus prometer, a mão de Deus vai fazer cumprir na minha vida e na sua vida, em o nome de Jesus. Pastor, ainda não estou entendendo. O que os outros da sua família ainda não conseguiram, você vai conseguir, você vai prosseguir, você vai romper, você vai conquistar. O que os seus filhos, meu irmão, vão viver, você ainda não viveu, porque eles vão prosseguir, eles vão alcançar, eles vão avançar. O que os seus pais não viveram, você vai viver, os netos vão viver, os filhos vão viver. Por quê? Porque hoje, meu irmão, existe uma palavra que a boca de Deus está dizendo, a mão dele vai fazer cumprir. Então para de se preocupar, para de colocar Deus na parede, ele já liberou uma palavra, e é a mão dele que vai fazer se cumprir. Primeira coisa que você precisa entender: qual é a sua realidade? Coloca o versículo 1, por gentileza. Olha a realidade. A palavra de Deus, ela vai ser construída mesmo em meio à sua realidade. Jericó estava completamente aberta ou fechada? Mas eu estou dizendo que existe hoje um acesso de Deus, uma abertura de Deus, um caminho de Deus, porque existe a boca de Deus dizendo, e se a boca de Deus está dizendo, a mão dele vai fazer cumprir. Levanta as suas mãos, diga assim: a realidade é o caminho que Deus vai construir para eu e você passar, para eu e você passar, em nome de Jesus. O encontro, meu irmão, com essa muralha de Jericó, foi o acesso que Deus encontrou para um grande milagre sobrenatural acontecer na vida, meu irmão, de Josué. Tem muralhas que você olha e fala: misericórdia, isso não dá para passar não. O levante está grande,
O deserto, pastor, está seco demais. É a realidade. Mas existe a realidade, existe a promessa de Deus. E eu prefiro me apegar à promessa de Deus. Eu preciso encarar, meu irmão, uma realidade. O problema é que a realidade muitas vezes faz você parar. Mas hoje você precisa entender que uma realidade de dificuldade, de dia mal, de dia com problema, eu preciso avançar. E a ordem era: pega os homens, pega a arca, dê uma volta, dê 2 voltas, dê 3 voltas, dê 6 voltas, me obedeça, seja dependente de mim, porque eu já liberei. E a liberação de Deus, meu irmão, vai vir no versículo 2, coloca o versículo 2, porque se tem a chave da realidade, também tem a chave da promessa. Então o Senhor disse para Maria, para Joyce, para o Diogo, para o Renan, para a Márcia, para o Jair, para o Rodolfo. Então o Senhor disse, a boca de Deus disse. O Senhor liberou. O Senhor está determinando. Josué, saiba que eu já entreguei em suas mãos Jericó. Mas Jericó tinha caído já as muralhas. Mas tinha a boca de Deus dizendo. Se tinha a boca de Deus dizendo, tem a mão de Deus que vai executar, abrir caminho para você passar. A segunda chave, meu irmão, é a promessa. A primeira é a realidade. A segunda, meu irmão, é a promessa. A terceira chave, meu irmão, é a confiança. Sabe por quê? A confiança, meu irmão, faz você realizar aquilo que é necessário. A confiança tira a desconfiança. Deus, Ele disse, ó, a cidade vai estar em tuas mãos, mas reúna o povo, chama o sacerdote, todo mundo em silêncio, dê 7 voltas, na última volta, toque a trombeta e dê um grito, assim como o Senhor disse, eu fiz. Sacode alguém e diga assim, você é obediente? Irmão, cumpre. Ah, não. O problema não está com a promessa. O problema não está com quem é o dono da promessa. O problema está quem está o elo da promessa, que somos nós. Não é lógico o que Deus disse. Pastor, eu cumpro. Você é dizimista? Pastor, eu cumpro. Você tem pregado o evangelho para alguém? Pastor, eu cumpro. Você perdoa? Pastor, eu cumpro. Você é leal? Pastor, eu cumpro. Você honra a casa que você tem sido alimentado? Porque tem gente que se alimenta aqui e está honrando a casa de fora. Eu como na Colute e vou elogiar a Rosa de Saró. Totalmente desconectado. E aí não vive a promessa. Pastor, onde está o problema? Em você. O problema é você. Porque a chave da obediência libera para você a bênção. Quando Deus determinou, ó, são 7 voltas, reúne o pessoal, todo mundo em silêncio. Ele poderia falar, mas Deus como? Isso é loucura. Não, assim como o Senhor disse, assim eu vou fazer. Assim como o Senhor determinou, assim eu vou fazer. Se você dá uma ordem para o seu filho, ele não cumpre, o que você faz? Ah, não vai não? Não vai? Minha mãe falava assim, ó, alguém vai apanhar, minhas contas estão crescendo e o pagamento não sai. Dona Nercy, quando ela cantava essa musiquinha, não sei de onde ela tirou isso, mas até hoje, só de eu cantar, eu já lembro da espada de São Jorge, ainda bem que nós é crente agora, não precisa mais disso. Ixlape, cinta, era fivela, os vergão, não saiu o vergão? Se você colocar a mão, vai ser pior. E hoje você fala para o seu filho, se você colocar a mão, ele já colocou a mão, o pé. Obediência, meu irmão.
Josué ele não ficou debatendo, Josué ele simplesmente obedeceu. Irmão, seja fiel a Deus no dízimo, seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus princípios, seja fiel à igreja que você está congregando, que você está se alimentando, seja fiel na sua empresa, seja fiel, meu irmão, com os seus impostos, seja fiel em tudo, porque em tudo Deus vai te abençoar. Quarta, diga quarta. Diga, eu falei confiança? Já falei, né? Então já é a quinta. Então a primeira é você entender a realidade. Segunda é a promessa. Terceira é a confiança. Quarta é a obediência. Coloca o versículo 3 e 4 só para a gente confirmar. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Obedecer quando você entende é uma coisa, e obedecer quando você não entende, e obedecer quando você não quer, e obedecer quando o Senhor diz, não, não é assim não. Veja bem, não é assim não, hein? Josué não usou isso. Josué ele simplesmente obedeceu porque deveria obedecer, e não é um culto racional, como a gente fala aqui, não é um culto lógico. O sobrenatural ele acontece, meu irmão, quando vem no ilógico, quando 2 mais 2 não tem conta, quando 3 mais 3 não bate, não é 6 não. Com Deus é diferente. Talvez você olha para a sua conta hoje e fala assim, não tem jeito. Você olha as circunstâncias da sua vida e fala, não tem jeito. Esse vício não tem como eu me livrar dele. Mas num abrir e piscar de olhos, se você for obediente e olhar para a promessa, se ele liberou algo do altar com a boca, com a própria mão ele vai cumprir. Qual o problema? O problema é que a gente parou de ver. Quando você para de ver, é impossível você ter. Esse é o maior problema nosso. Tudo que você não vê, você não conquista. Tudo que você não visualiza, você não recebe. Por isso que eu falo para os irmãos, não tem carro, não tem problema, vai na concessionária, é de graça, entra no carro, buzina, compra o chaveiro se não pode comprar o carro, profetiza, passa em frente à casa, unge ali à frente, profetiza, pede para Deus, Deus abre o caminho, Deus, o que eu posso fazer hoje é isso aqui. E se você, meu irmão, ser obediente, e se for uma promessa de Deus, se prepare, aguarde no Senhor, porque o que a boca de Deus diz, a mão de Deus realiza. Se a muralha não cair, meu irmão, ele empurra. Se não empurrar, ele dá um jogo de corpo. Se vier pelo amor, amém. Se não vier pelo amor, vai pela dor. Mas que vai vir, vai vir. Diga assim, vai vir todo mundo da minha casa. Agora pode ser por amor, pode ser pela dor. Porque o que Deus ele diz, ele não esquece. O que Deus ele diz, ele não se arrepende. O que Deus ele diz, ele não mente. E você vai ver se cumprir ainda esse ano muitas promessas de Deus sobre a sua vida. Quem crê, diga eu creio. Agora milagres não seguem lógica. Milagres seguem direção. Qual é a direção? 6 voltas. Agora é 7 voltas. Na 7ª vamos tocar a trombeta. O nosso problema é que nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Não faça sexo antes do casamento. Direção. Depois do casamento, fica à vontade. Aí antes do casamento, faz sexo. Depois do casamento, esquece sexo. A gente é meio doido. Você fala para o irmão assim, irmão, nesse encontro eu estou precisando de uns 10 voluntários para ir lá com a gente, para a gente arrebentar, hein? Se eu não vou não. Irmão, nesse encontro você não pode ir, tá vendo? É só os queridinhos do pastor que vai lá. A gente é difícil, a gente é complicado. Parece que o proibido para nós é permitido. Meu irmão, é tão fácil as coisas de Deus. O mais difícil era pegar uma marreta,
O mais difícil era pegar uma taiadeira e sair martelando. O mais fácil é simplesmente obedecer a ordem de Deus, e o que a boca de Deus disse, a mão de Deus realiza. Simples assim. Josué, eu fico imaginando esse, meu Deus, não é muito normal não, mas eu vou obedecer. 7 voltas? Tá bom, vamos lá. E aí, pessoal, louvor gosta de tocar, não tem para ir, é só na 7ª. No meio do caminho, tenho certeza que alguém falava assim: não pode ser na 6ª? Não, é na 7ª. E a 5ª? Não, é a 7ª. Você fala que vai fazer a casa de paz dia 20, o irmão vai fazer dia 27. Sempre assim. A casa não flui. Por que não flui? Porque não obedeceu. Irmão, não, eu vou fazer o contrário. É o espírito de rebeldia que habita em nós. E esse espírito de rebeldia é uma herança que veio lá de Adão, de Eva. É um espírito de rebeldia que veio antes, veio de Lúcifer. O pecado, ele veio depois da rebeldia. O pecado, ele veio depois da desonra. Meu irmão, tem irmãos nossos desonrando na cara dura, e não está entendendo que você não está jogando indireta nem para a esquerda nem para a direita, você está tomando flechada no seu próprio coração, e você não vai romper. Por quê? Porque a desonra, quem faz isso é o diabo. A desobediência é papel do diabo. A mentira é papel do diabo. E com isso, meu irmão, Deus não pode entrar. A boca, ela pode até liberar, mas o nosso comportamento pode travar a bênção de Deus. Acorda hoje, meu irmão. Pastor, eu estou preso na pornografia, eu estou preso num joguinho. Meu irmão, se prende na palavra. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E aquilo que Deus determinou, Ele é fiel para cumprir. Não olhe para aquilo que foi prometido, olhe para quem prometeu, porque só vai jogar uma pedrinha no gigante quem olha para quem prometeu. Só vai ferir o mar quem olhou para quem prometeu. Só vai entrar na cova dos leões e tranquilo, louvando a Deus, quem olha para quem prometeu. Só vai entrar na fornalha, meu irmão, e sair de lá intacto quem olha para quem prometeu. Deus hoje te trouxe nesse frio, você com fome, você cansado, para dizer: está na hora de você olhar para quem prometeu. Porque se eu olho para quem prometeu, eu vou viver o que 1 Reis, capítulo 8, versículo 15 está dizendo. Coloca de novo esse versículo aí, meu querido. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por suas mãos cumpriu o que com a própria boca havia prometido. As mãos cumprem o que a boca diz. O que Deus está dizendo a seu respeito? O que Deus está dizendo a respeito da sua vida sentimental, emocional, seu casamento, sua finança? Não atrapalhe Deus, facilite para a bênção chegar sobre a sua vida em nome de Jesus. Mais uma chave, a chave da perseverança. Versículo 5 de novo. Perseverança. Tem muita gente que não conquista porque não persevera. Por que, pastor, perseverança? Porque o muro só vai cair para quem for até o fim. O muro não vai cair para quem for até a 5ª volta. O muro só cai para quem vai até o fim. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade, e o povo, cada um do lugar onde estiver. Sou auxiliar, onde você está hoje? Sou líder, onde você está hoje? Acabei de entrar na igreja, onde você está hoje? Deus, Ele quer usar exatamente aquilo que você tem. Sabe o que nós fazemos? Queremos inventar. Sabe quando você está na sua casa e fala: hoje eu vou fazer uma vitamina diferente? Filho, me dá mexerica, abacate, melancia. Meu irmão, vai virar uma gororoba. Ninguém vai aguentar tomar aquilo lá não. E às vezes na igreja a gente está assim:
Ah, o que falou no domingo? Vou colocar. Vou pôr na internet. Olha, meu Deus do céu. A internet vai falar exatamente o que você quer ouvir. Se você hoje pensa num produto, já vem um produto, a cor do produto, vem tudo, pensando. Imagina você reclamando, murmurando. Você vai se conectar com as palavras que exatamente você não precisava ouvir. E você acha que é aquela que você precisava ouvir. É gororoba. O que me alimentava e me deixava forte no meu tempo do passado era ovo de pata com biotônico Fontoura. Quem era dessa época aí de biotônico? Mais de 40, sem dúvidas. Mas ficava forte, firme, consistente. Hoje é muito Yakult. E o Yakult está dando dor de barriga. E a promessa está indo embora. O que nós precisamos é perseverar até o fim. Troque a sua cruz por uma coroa. Quem vai receber? Quem for até o fim. Apocalipse vai dizer várias vezes: ao vencedor eu darei. E ao vencedor é aquele que vai até o fim. Receba essa palavra, porque essa palavra vai desatar promessas sobre a tua vida, meu irmão. Hoje é um biotônico Fontoura, que a sua mãe colocava a goela abaixo, mas fez você ficar resistente, fez você ficar forte, fez você cumprir as promessas dele. Sacode alguém e diga assim: persevera mais, vai até o fim. A sexta, eu coloquei aqui: coragem decisiva. Porque tem que ter coragem para dar as voltas. E tem que ser decidido para persistir até o fim. E o grito era para ser na sétima. Tem gente gritando na hora que não é para gritar. Tem gente pedindo na hora que não é para pedir. Tem gente calando na hora que é para pedir. Tem gente paralisada na hora que é para andar. Tem gente estacionando na hora que é para marchar. A gente inverte tudo. A coragem decisiva: eu vou fazer o que precisa ser feito, mas na hora certa, no tempo certo. E o tempo certo não sou eu que vou determinar. O tempo certo, meu irmão, é quando eu estou com o meu ouvido preparado para ouvir a ordem do meu Deus. É na sétima, vai ser na sétima. E ao gritar, sabe o que vai acontecer? Muralhas que até hoje me impediram, eu não consegui romper, vão cair por terra em nome de Jesus. Porque a mão de Deus cumpre o que a boca dele fala. Tem coisa pior do que andar com pessoas sem palavra? Você conhece uns 3 sem palavra pelo menos? Você não é, pelo amor de Deus, mas tem uns 3 aí que às vezes não tem palavra. Olha, eu vou fazer. Você fala: ixi, vai não. Não, ó, 7 horas. Você acha que é da manhã, a pessoa chega às 7 da noite. Não, um rateio, pode deixar, ó. Meu Pix não está passando. A Jéssica hoje, coitada, eu estava sem o cartão, ela passou no cartão. Vou pagar, viu, Jéssica? Mas tem gente que fala assim: não, pode passar que amanhã eu pago. Quantas pessoas estavam no seu rateio que falou que amanhã eu pago, até hoje não apareceu? Eu esqueci, deu amnésia. Deus não tem amnésia. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então levanta as suas mãos, porque hoje Deus está dizendo: eu vou cumprir promessas dentro da sua casa, dentro da sua família, e eu vou executar com a minha mão, porque aquilo que eu vou executar com a minha mão, primeiro a minha boca disse. Fique em pé, porque a última palavra, a última chave, chama-se unidade. Lembra quando eu li que eu disse, olha só, está no plural, todos deram a volta, todos caminharam na direção, todos ouviram, todos viram o muro cair, todos entraram por aquele lugar que não dava para entrar, todos. O que nós estamos precisando é da unidade.
A muralha não resiste quando vê um povo unido, clamando, desejando, profetizando. A muralha cairá em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém e feche o corredor. Pastor, por que você vai fazer isso? Porque quando nós caminhamos na mesma direção, não tem muralha que vai ficar. Talvez a sua esquerda, a sua direita, a pessoa ainda não está com muita fé. Mas se eu pegar na mão dela, imagina só, se eu colocar aqui a Cíntia, vocês com a mão dada, e ela querendo fugir, ela pode passar pelo Vitinho, pode passar até pelo Dinho, mas quando chegar ali na terceira fileira vai estar sem força. É igual o cara que quer nadar contra a maré, não dá. É melhor você falar: Deus, é melhor em unidade. Individual não dá, Deus. Eu vou me cansar, eu vou quebrar a cara e eu não vou ver ainda o muro cair. Oh Deus, o Senhor me liberou uma palavra, Deus, e eu fiquei muito preso à promessa e esqueci do dono da promessa. Mas hoje, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a andar em unidade, na mesma direção, porque muralha nenhuma resiste a um povo unido em um mesmo propósito. Guarda isso, meu irmão. Aquilo que você não vê, você não vive. Sabe por que o povo andou em conjunto? Porque eles olharam aquela muralha caindo, porque no versículo 2 ele liberou: ei, Jericó, as muralhas, Josué, já estão caídas. Eu dou Jericó para você. Jericó hoje está em suas mãos. Sabe o que aconteceu com Josué? Ele viu caindo. Meu irmão, começa a visualizar algumas coisas aí. Não é pecado visualizar, não. Não é pecado não você ver agora essa situação sua mudar. Não é pecado não você visualizar você entrando no seu apartamento, você entrando, a sua família inteira reunida, seu filho voltando para a presença, a alegria voltando para aquela casa, você sendo cheio do Espírito Santo. O que custa agora você ver? Porque aquilo que você não vê, você não recebe, mas aquilo que você vê, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está entrando nessa igreja, através da unidade. Muralhas, muralhas, muralhas agora da incredulidade cai ao chão. Muralhas do individualismo cai ao chão. Muralhas da brincadeira cai ao chão. Muralhas, muralhas, sai agora, porque agora é a hora de um povo que quer a promessa avançar. Avançar, porque eu vou avançar, porque eu escolhi olhar para o dono da promessa, e se eu estou olhando para ele, eu vou marchar. Sabe por que eles marcharam daquele jeito? Porque eles marcharam como se aquilo já tivesse acontecido. Porque no versículo 2, a boca de Deus disse, coloca o versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu me entreguei em suas mãos. E o povo marchando como se aquele lugar já tivesse caído. E quando eu entendo que aquele lugar já caiu, eu já estou vendo, então eu vou receber. Porque se eu não ver, eu não vou receber, então eu vou marchar. Eu vou continuar. E o que vai acontecer? Eu vou obedecer, eu vou ser constante, eu vou ser perseverante. E na sétima volta eu vou dar um grito, porque é o grito da celebração. Porque aquilo que a mão de Deus alcança, primeiro ele liberou com a própria boca. Versículo 2 ele liberou, versículo 6 ele conquistou. É tempo de conquista. Sai daqui hoje diferente. Sai daqui hoje ousado. Sai daqui hoje determinado. Porque Deus já está liberando. Deus já está liberando. A sua marcha tem que ser diferente. O seu tom de voz tem que ser diferente. Aquilo que você profetiza vai ser diferente. O que você não vê, você não vive. O que você não vê, você não vive. Então agora, pelo menos veja. E durante o louvor, já receba, já receba, já receba, em nome de Jesus, receba. Estamos de mão dadas, unidos.
Seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Já está liberado. Venha o que vier, virás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, virás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, Levanta suas mãos, levanta, pode soltar. forte não vão roubar a minha fé. Sim, Em ti, meu pode ser Deus. melhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. O que eu não vejo, eu não vivo. Mas o que eu vejo, eu viverei. Eu viverei, eu viverei. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Há um tempo de conquista. seu nome é Há um tempo de territórios abertos. Agirei, virás prover de novo. Há um tempo de acessos. Eu creio em ti. Mas o acesso sempre é condicional. Ou eu entro, ou eu não entro. É condicional. E hoje, se alguém em nosso meio veio pela primeira vez, ou parou na fé, olhou muita muralha e parou. Hoje o Pai está te fazendo um convite. O acesso está liberado. E hoje você pode vir pelo vivo e novo caminho. Se tiver alguém hoje nessa condição, que quer voltar para Jesus, ou se entregar a Jesus, como único, exclusivo e suficiente Salvador. Eu não te ofereço religião. A religião, ela nos prende, nos engessa. Eu te ofereço Jesus Cristo.